Tá. Oi, meu nome é Guilherme e eu vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho. Eu tô fazendo sobre a linguagem Swift porque é a linguagem que eu vou começar a aprender nos próximos 2 anos. Então já juntei duas coisas em uma. Primeiro eu vou começar com a história. O Chris Lerner, eu não sei se é assim que se fala, mas ele foi um dos criadores do compilador mais famoso de C, que é o Clang. Ele ele chegou um dia e falou assim: "Ah, tem uma maneira melhor de a gente escrever a linguagem C". E aí ele começou a fazer o projeto, esse projeto com o nome inicial de Shine, igual o filme Essa Nova Coisa Brilhante. Se eu não me engano é um filme. E a ideia era, com esse novo desenvolvimento, era ir atualizando o objetivo C. E inclusive a estrutura arco ela foi adicionada no objetivo C, mas por causa desse estudo de Swift antes. Ah, depois o pessoal da Apple começou a se interessar nisso e colocou mais desenvolvedores. E aí eles, como a Apple sempre se preocupa com a segurança, isso daí eles começaram dentro desse desenvolvimento a se preocupar mais com a segurança. E aí eles começaram a tirar o gerenciamento de memória. E tirando o gerenciamento de memória de uma linguagem tipo C, a C-like não é mais C. Então a partir disso eles começaram a criar literalmente uma nova linguagem que seria a Swift. E em 2014 na WWDC, que é The Apple World War Developers Conference, eles mostraram essa linguagem que é a Swift, que seria a Objective-C sem a C, sem o C. Um ano depois, eles deixaram como código aberto a partir dessa licença, dando suporte para os sistemas operacionais Linux e Apple. Um pouco sobre as versões, a versão 3.0 foi a mais instável. Ela tava com sérios problemas de estabilidade, então a galera que foi da 2 para 3, tipo, basicamente perdeu seus programas. Isso só foi se corrigir na versão 5.0. Então veio a estabilidade ABI e aí as versões 3.0, 4.0 conseguiram conversar com as atuais versões. E também trouxe a estabilidade que estava faltando. Um pouco da sintaxe. Aqui tá falando mais sobre a da parte direita veio uns tokens. Então esses são os tokens que são guardados para elas. Essas são as palavras especiais. E também há algumas palavras de exceções, de condições, aqui do lado esquerdo. Domínios de programação é basicamente para Apple, então não é recomendado usar fora da Apple. Não é que não é recomendado, é porque tem outras maneiras que são melhores para usar. O mesmo programa que você vai fazer em Swift para Apple, você não vai fazer para Android. Você vai fazer alteração e você provavelmente vai usar outra linguagem porque não é recomendado usar isso. Apesar de ter um leve suporte, mas não é recomendado. Então o domínio de programação mesmo é o ecossistema Apple. Paradigmas da linguagem, ela é orientada a objeto, ela é funcional, ela é imperativa, estruturada e concorrente. Métodos de implementação, ela é uma linguagem compilada, ou seja, a compilação é feita nativa pelo sistema operacional, que é a Apple mesmo. Os novos Macs, eles já estão vindo, os novos não, até mais antigos, eles já estão vindo com suporte para isso. Os trade-offs, que são as vantagens e desvantagens, eu acho que é. As vantagens é o fácil aprendizado. Ela veio de Python também. Então, Python, como é fácil aprendizado, e o tipo de tipagem basicamente veio de Python. Então, a ideia é bem simples. Você consegue fazer coisas simples, você não precisa ficar escrevendo muitos códigos. Ela possui uma IDE, que é basicamente o Xcode. Então tem tudo que você precisa tem. Existe Xcode e o Playground, apesar do Playground ser um pouco limitado. Ela é compilada, como eu disse antes, então você roda e ela já vai direto compilada, ela não é interpretada, por exemplo, não precisa de um interpretador e depois para ir compilar. Código aberto, ou seja, tem uma comunidade atrás disso e não é só a comunidade da empresa Apple. Existem outras pessoas que podem ajudar.
E também é o ecossistema Apple. Uma vez que você programa, uma vez que você já está dentro do ecossistema Apple, você consegue facilmente programar para todos os dispositivos, basicamente. As desvantagens é que tem pouquíssimo suporte para as outras IDEs. Então, por exemplo, a galera que usa Sublime ou VS Code não é muito bom. E também ela é uma linguagem de alto nível. Então, o desempenho não é tão grande aí. Se você está procurando desempenho, você provavelmente vai ter que misturar com linguagem de baixo nível. Apesar dela ser relativamente bem, com bom desempenho, dentro do sistema, dentro do ecossistema Apple. Mas se você realmente quer um desempenho melhor, você vai precisar de uma linguagem de baixo nível. Avaliação, legibilidade, como eu disse, é fácil de aprender. Ela possui suporte para POO, então programação orientada a objeto, e tem sobrecarga de métodos, então você consegue fazer uma sobrecarga. Ela tem uma boa ortogonalidade e consegue estender as classes. Ele tem extension que dá para fazer isso. A escrita, como eu disse, não é muito complexo para escrever. O Hello World, por exemplo, é só um print Hello World, então ela é bem simples de você escrever, bem simples de declarar as coisas. Ela possui suporte para abstração e tem todos os operadores básicos. Confiabilidade. Ela tem, como eu disse antes, no começo dela, né, ela tem uma segurança com o uso de memória. Ela sim possui tratamento de erros, então o seu programa não vai crashar. O único problema é que a tipagem é dinâmica e, em específico, ela também aceita emojis. Apesar de ela estar no ambiente, principalmente na ideia dela, ela está aceitando emojis. Ainda assim, não é recomendado e nunca vai ser recomendado usar emoji como variável. O custo. O aprendizado é simples, existem bases na internet que você consegue aprender, além da própria Apple disponibilizar o Playgrounds, que é uma forma de você ensinar a programação a partir de jogos. A comunidade está crescendo, também por ser código aberto, ou seja, as pessoas vão conseguir ajudar a implementar novas funções dentro da linguagem, mas também as pessoas o Stack Overflow está crescendo, ela está começando a ser mais popular, então, se eu não me engano, hoje ela está em 9ª posição, então ela está tendo uma comunidade maior e também ela tem o suporte da própria Apple, ou seja, a parte da documentação existe. A portabilidade aí que está um problema, ele tem um custo alto em relação a isso, porque você basicamente vai precisar de um ambiente Apple, ou seja, você precisa de um computador basicamente. É um saco programar em iPad ou iPhone, então provavelmente você vai precisar do Mac. Eu tenho quase certeza que para compilar, inclusive os iPads, os tablets e os celulares não vão funcionar, você vai precisar de Mac. E Mac é relativamente caro, então tem que ver inclusive qual versão que a partir já aceita para compilar o Swift. Eu particularmente não sei. E também isso, apenas ecossistema Apple. Enfim, agora eu vou apresentar uma leve demonstração. Eu vou pegar o primeiro, esse exemplo 2, o exemplo 1, perdão, que vai Ctrl Ctrl Shift Ctrl KC. Aí. Bom, a declaração de variáveis e uma simples condição. Então, independente do número que for aqui, se o número 1 for maior, ele vai mostrar que é maior. Se for igual ou menor, no caso, ele está compilando. Aí, foi. No caso, ele é maior, o 10 é maior que 2. Se a gente colocar 2, ele vai entrar normal, igual, e assim por diante, né? Normal, isso aqui é padrão. Opa, isso aqui vai ser padrão. Como dá pra ver, tipo, é bem simples o jeito que você vai declarar as variáveis, e não é necessário isso aqui na verdade é boas práticas de programação, você não precisa de mostrar quais são as variáveis. Isso veio de Python, né, principalmente, porque Python você consegue fazer isso, e também e veio de C também por causa dos abre-chaves. Agora no exemplo 2, tem um simples for looping. O jeito que eles fazem o for looping é diferente. É com 3 pontos, não é com maior ou menor. Com 3 pontos você consegue colocar o menor aqui. Mas, de qualquer forma, esses 3 pontos a ideia é a mesma. Oh, fuck. Eu coisei o ponto aqui. Perfeito. Mostra todos os números.
o print formatado aqui, seria desse jeito. E também, por fim, o exemplo 3, que é uma simples função. É uma simples função de exponente. Então você vai colocar o valor e até quanto ele quer ser elevado, ele vai mostrar na tela. Então o número 1 elevado a 2 é 1. Pera, tava 1, né? O número 10 elevado a 3, que tem que dar 10.000, ele deu 10.000. Então a função é bem simples. Você fala que é uma função. Você ainda, quando você está mexendo com classe, você pode colocar um public que ele vai também aceitar. É isso.